Os 3 pecados que Jesus não perdoa à Bíblia, em diversos momentos, nos apresenta a misericórdia infinita de Deus, revelando um Salvador pronto para perdoar qualquer transgressão. No entanto, há um ensinamento que chama a atenção. Existem 3 pecados que, segundo as Escrituras, Jesus não perdoa. Eles são falados de forma clara e contundente, e muitas vezes são mal interpretados ou ignorados. Mas o que isso realmente significa? Vamos explorar esses 3 pecados e refletir sobre o seu profundo significado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, 31-32, Jesus nos alerta sobre um pecado que não pode ser perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Esse é, sem dúvida, um dos ensinamentos mais intrigantes de Cristo. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não se refere a um simples ato de falar mal ou zombar de Deus, mas a uma rejeição deliberada e consciente da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo é o agente que convence os corações do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quando alguém se recusa totalmente a ouvir a voz do Espírito, a rejeita de maneira definitiva e persiste em endurecer seu coração contra a verdade divina, essa pessoa está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado é considerado imperdoável porque ele envolve uma atitude persistente e deliberada de resistência à graça divina. Ao rejeitar o Espírito Santo, a pessoa está, na verdade, rejeitando o único meio pelo qual pode experimentar a transformação e o perdão. 2. O pecado de morte. Em 1 João 5, 16, 17, o apóstolo João fala sobre um pecado que é para a morte e, curiosamente, diz que não devemos orar por ele. Ele afirma: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, isto é, aos que não cometem pecado para a morte. Há pecado para a morte. Sobre este não digo que ore. Mas o que significa esse pecado para a morte? Este pecado não é algo específico, mas refere-se a uma atitude radical de rejeição à fé e à vida em Cristo, algo que afasta completamente a pessoa da graça de Deus. Em um sentido, trata-se de um ato de apostasia, de abandono completo da fé cristã, onde uma pessoa deliberadamente escolhe negar a verdade que conheceu. Quando alguém toma essa decisão de forma final e sem arrependimento, essa pessoa entra em um estado espiritual que é praticamente irreversível. Embora essa passagem seja complexa, a chave está em entender que, ao se afastar da fé de maneira definitiva e irreversível, a pessoa escolhe a morte espiritual. E segundo o texto, não cabe orar por alguém que tenha escolhido esse caminho. Recusar-se a perdoar os outros. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus deixa claro que o perdão que Deus nos oferece está condicionado ao perdão que damos aos outros. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Esse ensinamento é direto e desafiador. A recusa em perdoar os outros pode ser vista como uma forma de rejeitar a obra de Cristo na nossa vida. Jesus morreu por nós, perdoando nossos pecados. E ao recebermos esse perdão, somos chamados a imitar esse comportamento em nossos relacionamentos com os outros. Quando nos recusamos a perdoar aqueles que nos feriram, estamos negando a graça que nos foi dada. A falta de perdão não só nos afasta de Deus, mas também cria uma barreira emocional e espiritual que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade. A amargura, o ressentimento e o ódio podem corroer nossa alma, tornando-nos incapazes de refletir o amor de Cristo. O significado e a aplicação. Esses 3 pecados que Jesus não perdoa têm algo em comum. Todos envolvem uma escolha consciente e deliberada de rejeitar a graça de Deus. Em cada um desses casos, a pessoa se coloca em uma posição de resistência ativa contra a ação de Deus no mundo e em seu coração. Blasfêmia contra o Espírito Santo nos ensina sobre a gravidade de ignorar ou resistir ao Espírito, o qual trabalha incessantemente para nos conduzir ao arrependimento. O pecado para a morte adverte sobre o perigo de abandonar completamente a fé.
um caminho sem retorno para quem já experimentou a verdade de Deus e escolhe negá-la. Recusar o perdão reflete a incoerência de receber a graça de Deus e não estender essa graça aos outros, prejudicando nossa própria vida espiritual e relacionamento com Deus. Após refletirmos sobre os 3 pecados que, segundo a Bíblia, Jesus não perdoa, é fundamental entender como essas advertências se aplicam no nosso dia a dia. Essas palavras não foram ditas para nos assustar, mas para nos orientar e proteger. O perdão, a vigilância espiritual e a perseverança na fé são essenciais para uma vida cristã saudável. O ensino de Jesus sobre o perdão é claro e desafiante. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Esse versículo nos mostra uma verdade simples, porém profunda. A capacidade de perdoar está diretamente ligada à nossa experiência do perdão de Deus. Porém, perdoar não é fácil. As feridas causadas por traições, injustiças e ofensas podem deixar marcas profundas. No entanto, é importante entender que perdoar não significa esquecer ou justificar o mal, mas liberar a outra pessoa e, mais importante, liberar a nós mesmos. O perdão é um ato de obediência e de confiança em Deus, que nos pede para agir como Ele agiu, com misericórdia e graça. Jesus, ao ser crucificado, orou por aqueles que o estavam matando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ele nos deixou o exemplo máximo de perdão, mostrando que, por mais doloroso que seja, perdoar é o caminho para a verdadeira liberdade e cura espiritual. Quando decidimos perdoar, não estamos apenas liberando o outro, estamos liberando a nós mesmos de um peso emocional e espiritual. O ressentimento e o ódio nos escravizam, e ao perdoarmos, nos libertamos para viver em paz, refletindo o caráter de Cristo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado severo mencionado por Jesus em Mateus 12, 31, 32. Ele afirma que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Esse pecado é difícil de compreender, mas em resumo, ele acontece quando alguém rejeita de forma deliberada e persistente a ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo tem o papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Quando nos fechamos à sua voz, resistindo a ele de forma contínua e deliberada, começamos a endurecer nosso coração. Ignorar ou rejeitar o Espírito é, em essência, rejeitar a única forma de transformação e perdão disponível. A Bíblia nos adverte para não endurecer nossos corações. Hebreus 3,15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando o Espírito Santo nos chama ao arrependimento, devemos estar atentos e dispostos a responder. Se rejeitamos isso de maneira contínua, nos colocamos em uma posição onde não há mais arrependimento. E essa é a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, precisamos viver em vigilância espiritual. Não devemos ignorar a voz do Espírito, mas ouvir com humildade e disposição para obedecer. A resistência ao Espírito Santo é perigosa e precisamos evitar qualquer atitude que o afaste de nossa vida. Em 1 João 5, 16 e 17, o apóstolo João fala sobre o pecado para a morte e nos instrui a não orar por ele. Isso não significa que devemos abandonar os outros em oração ou em ajuda espiritual, mas nos alerta para o fato de que há pessoas que, após experimentarem a verdade de Deus, optam por rejeitá-la de forma irreversível. Esse pecado é frequentemente relacionado à apostasia, a rejeição completa da fé cristã. Não é um erro momentâneo ou um deslize, mas uma decisão consciente e permanente de afastar-se de Deus, ignorando a graça e a salvação que Ele oferece. Esse tipo de atitude é grave, pois afasta a pessoa de toda a possibilidade de reconciliação com Deus, tornando impossível o arrependimento. Porém, isso não significa que qualquer pessoa que enfrente dúvidas ou dificuldades na fé esteja cometendo esse pecado. Todos nós, em algum momento, passamos por lutas e questionamentos espirituais. O alerta é para não nos afastarmos de Deus de maneira permanente. Em nossa caminhada cristã, devemos lutar para manter a fé viva e firme,
buscando sempre o retorno ao Senhor, mesmo nas tempestades. As advertências sobre os 3 pecados imperdoáveis não são palavras de condenação, mas de alerta e proteção. Elas nos chamam à vigilância espiritual, ao perdão constante e ao fortalecimento da nossa fé. Aqui estão alguns pontos práticos para viver essas verdades em nossa vida cotidiana. Permanecer vigilante. Devemos estar atentos ao Espírito Santo, que nos guia e nos convoca ao arrependimento. Ao rejeitar sua voz, podemos nos afastar perigosamente de Deus. Portanto, busque em oração a direção do Espírito e não resista à sua orientação. Praticar o perdão. O perdão é uma decisão que liberta, tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Lembre-se de que Deus, em sua infinita graça, perdoou nossos pecados e somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Não permita que o ressentimento e a amargura criem raízes em sua vida.